Olha só, quem é que nunca levou aquele susto com a fatura da nuvem no fim do mês, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma das estratégias mais espertas, digamos assim, para cortar esses gastos no Azure. Quase todo mundo já conhece o básico de preço na nuvem, o famoso pague pelo que usar. Mas a verdade é que o Azure tem uns truques na manga, umas formas bem poderosas de economizar de verdade, que podem mudar o jogo para o orçamento. E hoje a gente vai focar em uma das melhores, o preço spot. Beleza? Então vamos direto ao ponto. O que raios é esse tal de preço spot? Pensa assim, é uma das ferramentas mais geniais para otimizar custos no Azure. Sabe, tá ali no mesmo patamar de outras estratégias conhecidas, como as Reserved Instances ou o Hybrid Use Benefits, mas com uma pegada um pouco diferente. A lógica por trás é até bem simples. É basicamente uma barganha. O Azure tem um monte de servidor, uma capacidade computacional gigante, e nem sempre está tudo sendo usado. Então, o que eles fazem? Eles pegam essa capacidade ociosa e oferecem por um preço, um preço muito mais baixo. Só que, claro, tem um porém nessa história toda. Tá, mas o quão atraente é essa barganha? O quão baixo é esse preço? Bom, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos falar de números. 90%. É isso mesmo, a gente está falando de um desconto potencial de até 90% em relação ao preço padrão, o pay-as-you-go. Isso não é só economizar um trocado. Esse é o tipo de coisa que pode tornar um projeto que antes era caro demais, totalmente viável. Então, olha só esse contraste. De um lado você tem o modelo tradicional. É previsível, é seguro, você sabe que o seu recurso vai estar lá, garantido, mas você paga o preço cheio. Do outro lado, o preço spot. O desconto é gigantesco, uma economia absurda. Só que a disponibilidade não é garantida. É aí que está o pulo do gato. Ok, a ideia é boa, o desconto é incrível, mas como é que isso funciona na prática? É importante saber que essa mágica toda não se aplica a qualquer serviço do Azure não, tem um foco bem específico. Então, anota aí. Preço spot é uma coisa que se aplica exclusivamente às máquinas virtuais, as famosas VMs do Azure. É só para elas. E não é qualquer VM. A gente está falando das chamadas VMs interrompíveis. Às vezes o pessoal também chama de VMs de baixa prioridade. O nome já entrega o jogo, né? Elas são feitas para rodar nessa capacidade ociosa do Azure e podem ser interrompidas. É essa característica que faz o preço despencar. Beleza? Se a máquina pode ser desligada a qualquer momento, que tipo de trabalho a gente pode colocar para rodar nela sem ter uma dor de cabeça gigante? A resposta é o tipo certo de trabalho. Nem tudo se encaixa aqui. Os cenários perfeitos são aqueles que não sofrem se o processo parar no meio do caminho. Pensa, por exemplo, em processamento de dados em lote, como usar o Azure Batch, ou renderização de um vídeo, análise de dados pesados, ambientes de desenvolvimento e teste, sabe? Qualquer tarefa que não seja super crítica e que aguente uma interrupção. Se parar, tudo bem, a gente recomeça depois de onde parou. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia da coisa. É uma maneira fantástica de economizar uma grana alta com tarefas que podem ser interrompidas sem causar um desastre. Se o trabalho não é crítico, se não tem um prazo super apertado, as VMs Spot são uma opção econômica simplesmente incrível. Mas agora, a gente precisa falar do outro lado da moeda, o risco, a contrapartida desse desconto todo. Vamos entender o que é essa tal de evicção. É bem direto, na verdade. Imagina que a demanda por capacidade no Azure aumenta de repente. Um monte de gente pagando o preço cheio precisa dos recursos. O que o Azure faz? Ele precisa daquela capacidade que estava sobrando. Então, ele vai lá na sua VM Spot, te manda um aviso bem curto, tipo, olha, vou precisar desse espaço. E pronto, a VM é desalocada e seu trabalho para. Então, a lição mais importante é essa. Se você vai usar a VM Spot, a sua arquitetura, o seu sistema, ele tem que ser pensado para lidar com isso. Tem que ser tolerante a falhas. Não dá para simplesmente colocar uma aplicação crítica ali e cruzar os dedos. É preciso ter um plano B, um jeito de continuar o trabalho sem ter opção acontecer. Ok, para fechar essa ideia, vamos fazer um resumo rápido. Colocar na balança os prós e os contras de verdade. Olha só que claro que fica assim. No lado dos prós, uma economia de custo que pode chegar a 90%, é absurdo, e você tem acesso a recursos de computação super poderosos por uma fração do preço. É perfeito para esses trabalhos mais flexíveis. Agora, nos contras. O seu trabalho pode ser interrompido a qualquer momento. Isso significa que não serve para tarefas de missão crítica. E, claro, exige um planejamento muito cuidadoso para lidar com essas interrupções. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Pensa aí, com a possibilidade de um desconto de 90%,
Que tipo de projeto pesado, que tipo de processamento de dados que antes parecia caro demais poderia finalmente sair do papel? É uma ferramenta que, se usada do jeito certo, pode destravar um potencial computacional gigantesco.